Pronto. Vamos lá, pessoal, começar, né? A aula de hoje sobre relevo. Aqui a telinha inicial de sempre, né? Em relação ao conteúdo, que ele é pedagógico, né? Não pode ser compartilhado para outros fins. E vamos lá para as formas de relevo, tá? A gente vai falar sobre formas de relevo e também sobre solos e o que são os solos, né? Que é basicamente uma rocha ou rochas desagregadas. Então, a gente tem basicamente, de formas de relevo, 4 tipos, né? Montanhas, planaltos, planície, depressão, e aí a depressão dividida em absoluta e relativa, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que seria, qual seria essa diferenciação, tá? Entre uma e outra. Então, agora vamos aqui para as principais formas de relevo e falar um pouquinho delas. No livro didático, ele está um pouco mais completo, tá? Então, sugiro vocês fazerem uma leitura dessa parte para pegar mais alguns detalhes. Aqui é de forma geral. Então, montanha, ele é produto direto da ação tectônica associada aos dobramentos modernos, que o que isso significa? Que são formas de relevo mais jovens, se a gente comparar com a idade do mundo, tá? Porque elas foram menos desgastadas, recentemente foram produzidas. Esse recentemente não vamos comparar com o tempo humano, tá? No tempo geológico. Nessa categoria das montanhas, pode possuir processos formadores simultâneos, ou seja, o que forma ela pode ser por causa de uma dobra geológica, por causa de uma falha ou de uma erupção vulcânica, tá? Ou às vezes mais de um, né? Às vezes uma montanha ela pode ter sido formada tanto por um fator quanto o outro, né? Os dois, depois veio o outro, complementou, tá? Então pode ter sido uma dessas formas aí ou algumas formas simultâneas dentro desse processo de dobra, falha, erupção vulcânica. Tá? Quanto à idade, como eu já falei, né? A idade geológica, lembrando, normalmente elas são mais jovens, mas também tem as montanhas mais velhas ou rejuvenescidas, tá? Mas normalmente do tempo geológico são formas de relevo mais jovens que foram pouco desgastadas, tá? Planalto. Já tem um processo erosivo maior do que das montanhas, e aí o processo erosivo, nesse caso do planalto, predomina sobre o de sedimentação, né? Então é mais erosão do que acúmulo. Sedimentação é sempre colocar mais, está depositando, tá? Então nesse ponto aqui tem um processo erosivo, ele é maior do que a questão de estar juntando sedimentos, que forma o relevo, né, dessa forma. Então, o planalto ele é basicamente mais erosivo mesmo. Onde é a localização? Eles localizam-se sobre superfícies planas, com alguma elevação e quase sempre íngreme, tá? Então, por isso que é planalto. Ele é alto, mas normalmente ele é plano, mas numa altura superior, né, com alguma elevação e íngreme. Planalto refere-se mais à forma, né, do que a estrutura. É mais a forma do relevo do que a estrutura dela em si, tá? Que é a forma plana e alta. Planalto, tá? O nome sempre dá uma dica das formas de relevo. A planície, vamos para a próxima, né? A planície, aí já é o contrário do planalto lá. O planalto ele é basicamente por erosão, né? A planície ela é mais formada por depósitos sedimentares, ou seja, acumulação de outros processos erosivos de outros lugares e que vão depositando ali. Então, normalmente as planícies elas são extensas, rebaixadas e planas. O planalto também é plano, lembra lá, só que é alto, né? E a planície ela é plana, mas está numa parte baixa, tá? As paisagens tendem a ser mais monótonas, né? Uma coisa só, grande e tudo mais. Isso aqui tem as exceções, tá, gente? A gente está falando no modo geral. Independem de altitude, existem algumas planícies a mais de 1.000 metros de altura, né? Mas é uma planície a depender do processo que ela foi formada, que é por sedimentos, se aquele lugar ali é mais sedimentado que erosivo, não é planalto, é planície, mesmo que esteja numa altura elevada, tá? E aí, a outra forma, né, de relevo, que é a depressão. Ela se apresenta rebaixada em relação às áreas circunvizinhas, né, ao redor,
com pouca inclinação e baixa altitude. E aí a gente tem uma divisão aqui entre os dois tipos de depressão. A gente tem a depressão absoluta, que aí absoluta, é que nem a gente fala assim, não, é o dado, né? O dado que está lá posto, né? Então, depressão absoluta. São todas aquelas áreas que estão abaixo do nível do mar. Isso absolutamente é uma depressão, tá? A gente vai ver aqui alguns exemplos de alguns lugares com esse tipo de relevo. E a depressão relativa, que aí depende, né? É relativo, é rebaixada, é uma forma de relevo que está rebaixada, mas em comparação com as áreas vizinhas, tá? De altitude. Então, lembrando dessas duas subdivisões de depressão. Em relação aos solos, então a gente tem os solos, o que, que são os solos, né? Do que é composto um solo. Então, é basicamente a camada superficial que recobre a litosfera, né? Essa parte que a gente vive aqui no mundo. Existem diferentes tipos de solo, a gente não vai entrar muito na parte química e física da coisa, né? Mas de alguns processos só. É basicamente formado por decompostos das rochas, né? Sob a ação. Aí tem a ação da atmosfera, da hidrosfera, da biosfera, e aí vai formando, e a depender do lugar, o solo tem características diferentes, né? Passam por processo de intemperismo, que é a decomposição química, biológica e física, e como eu falei, a composição é diversa, então tem solos que são mais argilosos, outros mais arenosos, outros siltosos, a depender da matéria que tem ali, alguns com mais matéria orgânica, então vai depender muito do lugar onde está localizado, das ações externas de vento, água, outros processos erosivos que tem ali naquela região, da temperatura a que é exposta aquela rocha que foi, enfim, é bem dinâmico. E aqui tem basicamente o perfil, né, do solo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá, gente? Essa área realmente não é a minha, mas é só para a gente entender. Eu acho que alguns de vocês até entendem mais, podem dar mais uma aula para mim em relação a isso, com outras disciplinas do que aqui na geografia em si. Mas aqui é basicamente só a foto do perfil do solo, né? Então a gente tem as descrições dos horizontes, né? O horizonte C, que é de rocha alterada, aqui. O horizonte B, horizonte de acumulação de argila, matéria orgânica e óxido, hidróxido de ferro e de alumínio. O horizonte A, escuro, com matéria mineral e orgânica e alta atividade biológica. Então, quanto mais perto, obviamente, da superfície, mais dinâmico é em relação à questão da decomposição e orgânico, né? E aí, o horizonte C, que é a parte subjacente ao solo, que aí é lentamente alterado, né? E aí tem algumas características mais físicas e químicas, que aí vocês podem aprofundar, tá? Mas aqui na geografia a gente não vai aprofundar tanto, é só entender que existem, o porquê dos diferentes tipos de solo na superfície da Terra, tá? Formação, conservação dos solos. Vamos aqui para algumas questões. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês. Vou marcar aqui, tá? Vou dar um tempinho aí de 2 minutos, 1 minuto para a leitura e 1 minuto para a resposta. Daqui a pouco a gente chega com a resposta, tá bom? Começando.
E aí, pessoal? Conseguiram responder? Alguém tem alguma sugestão de qual seria a resposta? Pode falar no áudio. Eu não estou vendo o Acho chat. que é a B. Deixa eu ver aqui. Letra B. 1, 2 e 3. Mais alguém? Alguma outra opção diferente? Corretas, tá, gente? Todo mundo concorda que pode ser a B ou tem alguém que acha diferente que pode ser outra? Nada? Todo mundo acha que é a B mesmo? Mas é a letra A, tá, gente? Vamos analisar por quê? Alguém quer falar, complementar? Assim. Dá para poder, por favor, aí parar o barulho externo, por favor? Obrigada. Então, vamos aqui analisar. Por que não a letra B, né? Que tem o intemperismo ali. Vamos analisar primeiro a 1 e 2, porque é igual, né? Na A e na B, que são as corretas. Então, o número 1. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados, a construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, entre outras. Não tem nenhum problema aqui, realmente. Conhecer o relevo faz com que o planejamento urbano seja melhor, né? E aí daí a importância, saber em que um lugar que é mais adequado para moradia, outro que não, é mais perigoso, outro que não, enfim. Número 2. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos ou endógenos, impulsionados por forças tectônicas, e agentes externos ou exógenos, também chamados de modeladores do relevo. Então, esses dois processos que parecem iguais, né? Mas não é, tá? Endógeno, agentes internos e endógenos, né? E aí também os externos ou exógenos. Tenham cuidado com esses termos, porque normalmente em algumas questões gostam de misturar. Mas nesse caso aqui tá, tá correto, tá? Tanto a 1 quanto a 2. Mas cuidado, que tem alguns que eles colocam tipo internos ou exógenos. Assim, aí você se passa, porque não leu direito, né? Agora vamos aqui nas outras duas alternativas, porque tem uma aí que não tá tão legal assim, não. Eu vou falar da 4, por último a terceira, porque foi a que vocês falaram, uma das pessoas, né? Acho que poderia ser a certa. Mas vamos lá na 4 para ver se vocês acham que tem algum problema ou não. 4. Em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos, mas apresenta as bacias sedimentares que cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos ou maciços antigos. Por que isso é verdadeiro, gente? Se vocês lembrarem da aula da placa tectônica, é tudo relacionado, tá? Na placa tectônica, a gente está no meio da placa, a gente não está na borda, né? Então, isso faz com que o nosso território ele seja antigo, ele não passou por nenhum movimento como no Chile, que está na borda, que tem alta atividade tectônica, tá? Então, quando falar do Brasil em relação a dobramentos, montanhas, né, cadeias montanhosas mais novas, não. O que a gente tem aqui são serras, outras coisas, mas que já passaram por um processo erosivo grande. Apesar de no passado ter tido uma tectonia grande, mas modernamente não, tá? Modernamente, tempo geológico, tá? Então, lembrem aqui da placa tectônica. O Brasil está no meio, então os dobramentos realmente são antigos, né? Isso é tudo relacionado à parte antiga. Então, o 4 está correto por esse fator, e é mais sedimentar, ou seja, depósito das erosões, né? Que é o que vão acontecendo. Aí vamos no 3 aqui, que aí tem uma questãozinha de palavra. O intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação, intemperismo químico e a decomposição, intemperismo físico. Sendo que na segunda, o fator principal é a variação de temperatura. Alguém consegue entender o que é que está errado aqui? Vocês têm alguma sugestão? Por que essa opção está errada?
Dá uma olhadinha nas palavras aqui. Decompor é mais físico ou químico? Você está decompondo alguma coisa. Você coloca um ácido, alguma coisa. É físico ou químico? Químico. Químico. Desagregar. Desagregar é cortar, né? Tirar. É mais físico ou químico desagregar? Você desagrega alguma coisa, você quebra. Físico. Físico. Então, aí está a resposta, tá? Então, aqui a questão é por conta, ó, dessa troca. Desagregação não é química, é física. E decomposição, ela é química, não física. Então, atenção a esses pequenos detalhes. São as casquinhas de banana aqui nas questões, tá bom? Para vocês não... Poderia ter até uma opção aqui, ó, se eles quisessem colocar 1, 2, 3 e 4, que a pessoa ia olhar rápido, tá tudo certo isso aqui, né? Aí ia piorar um pouco mais ainda as questões, tá? Então, atenção às palavras. Desagregar é físico, é quebrar, né? Então, por isso que a importância do português aqui nas questões de geografia também. Você entendendo a palavra, você vai entender o que a questão está pedindo também, muitas vezes, mesmo não entendendo muito do assunto, mas se você entender a palavra, fica mais fácil, tá bom? Podemos ir para a próxima? Alguma dúvida em relação a essa questão? Por que a letra A? Tranquilo? Vamos lá. Segundo, vou fazer a mesma coisa, tá? Dá um tempo, vou marcar aqui, tempinho de 2 minutos para responder. Pronto, 2 minutos. E aí, pessoal, alguma sugestão? Se vocês fizerem de leitura, qual seria a opção correta? Pode chutar, tá, gente? Tem medo não, hein? Vamos ver. Nada? Vocês não iam marcar nada, gente? Nem para tentar? Tem gente falando B no chat. Ah, porque eu não estou vendo o chat, né? Tá, B. Vamos lá. Sigo, questão letra B. É correto, né? Vamos lá na B mesmo para ver se faz sentido, né? Então, a questão é: quando se fala em estrutura geológica, a referência é a distribuição geográfica espacial das rochas na superfície terrestre. Essa distribuição forma diferentes conjuntos, como, por exemplo, os escudos cristalinos, constituídos por rochas cristalinas, ígneas ou magmáticas e metamórficas, antigas, como os granitos e ignais,
Então, ó, vejam que tem questões que ele já vai explicando alguma coisa, tá? Mesmo que você não saiba, ele já vai explicando o que é. Tendo em vista esses conjuntos de estrutura geológica e sua associação com as formas de relevo no Brasil, é correto afirmar que no Brasil há o escudo brasileiro e o escudo das Guianas, e o padrão de relevo em suas áreas se caracteriza por médias altitudes, de 200 a 800 metros, raramente ultrapassando os 2.000 metros. É isso aí mesmo, é essa questão, e eu vou dar uma explicada aqui, só porque às vezes parece muito específico, mas se você for entendendo outros assuntos anteriores, ajuda a responder questões mais específicas. Como a gente falou na questão anterior, o Brasil está localizado no meio de uma placa tectônica, né? Então, como a gente falou, não tem altas cadeias montanhosas, não tem dobramentos modernos. Então, obviamente, não vai ter muita coisa muito alta, porque a maior parte do nosso relevo ele já foi desgastado, não muito alto em comparação com outros lugares, tá? Claro que dentro do Brasil a gente tem grandes altitudes, né? Lugares altos, isso é um fato. Mas aí, quando você vê em alguma questão que fala assim, a maior parte do relevo, né, é médio, é baixo. No Brasil, essa questão tende a ser verdadeira, né, essa opção. Porque realmente aqui o nosso relevo ele é basicamente construído por processos erosivos, né? A gente viu lá de planalto, né, de planície, algumas depressões também, mas mais planalto e planície, tá bom? E aí, vamos dar uma olhadinha só nas outras questões para ver o que está errado, né? Vocês responderam letra B, mas vamos ver aqui. A letra A, ela vai dizer assim, as estruturas geológicas de maior extensão no Brasil são as bacias sedimentares. Tá, tudo bem. E o relevo nessas áreas se caracteriza por altitudes mais elevadas do que a dos escudos cristalinos. Aí, não, né? Se a gente está falando de bacia sedimentar, né, que acumula sedimento, ela tende a não ser muito alta, não. Então, altitude elevada, não. Não nesse ponto, tá? O que está errado aí, tá bom? Letra C. As bacias sedimentares, como o nome diz, constituem-se de rochas sedimentares. Tá. E as mais antigas em nosso território já nem podem mais ser consideradas como áreas de relevo de terra baixas. É exatamente isso, né? Assim, tipo, é de terra baixa, né? Então, não é que não pode ser, né? A área de sedimento, ela é baixa, sim. Letra D. A forma de relevo caracterizada como planalto, que são terras elevadas em meio a áreas erodidas, são, tudo bem até aqui, são ocorrências exclusivas. Tomem cuidado com opções que dizem assim, exclusivo, apenas. Normalmente essas questões estão erradas, tá? Quando diz assim, exclusivamente, apenas, só isso, a tendência é que essa questão não está errada, não é a correta. Então, são ocorrências exclusivas das áreas dominadas por escudos cristalinos, tal como o Planalto das Guianas. Não, né? Não é exclusivamente dessas áreas, não, de escudos cristalinos, não. Tem outras áreas também que tem Planalto, Planalto tabuleiros no meio do território brasileiro. Letra E. As formas de relevo dependem da estrutura geológica que as suporta. Tá, sim. E fatores externos interferem pouco na sua configuração, tal como acontece no Brasil. Não, um fator externo interfere muito, como a gente falou. Aqui a gente tem muito planalto, planície, que ele é erodido principalmente pelas questões externas, né, exógenas, tá? Então, cuidado aqui, mas acho que essa questão até que foi tranquila, né, gente? Deixa eu passar aqui, pronto. Eram só essas duas questões, então deixa eu parar a gravação da aulinha de hoje e a gente continua com o nosso bate-papo. Só um momento.